Olá, tudo bem? Então, vamos conversar um pouco sobre déficit habitacional. Mas o que é isso? Basicamente, déficit habitacional é o número de moradias necessárias para suprir a necessidade básica habitacional de uma região em um determinado momento. Basicamente, o quê? Casas necessárias para uma necessidade, certo? Mas se engana quem pensa que é só a ausência de casas. Então, poxa vida, só entra nesse dado quem mora na rua. Não, não é assim que funciona. O déficit habitacional, ele inclui basicamente necessidades diferentes. Então, por exemplo, pode ser a necessidade de uma casa, eu não tenho uma casa, eu preciso de uma casa, pode ser isso. Mas também pode incluir a necessidade de, por exemplo, urbanização, reassentamento. Então, por exemplo, se você vive em uma região de perigo ambiental, por exemplo, você precisa de uma nova localidade mais segura. E isso entra no déficit habitacional, ok? Então, vamos para alguns dados só para formalizar a conversa, né? Para a gente ficar um pouco mais instruído. No Brasil, de acordo com a Fundação João Pessoa, de Minas Gerais, o número de déficit habitacional é de aproximadamente 6 milhões de domicílios necessitados, ok? É, e assim, ano sobe, ano desce, né? Por exemplo, em perspectiva, em 2023, desceu, foi uma queda de certa forma histórica, porque foi um dos primeiros anos desde 2019, se eu não me engano, que ficou abaixo de 6 milhões, mas ainda assim um número muito alto, né? 5.977.000, mais ou menos, ok? Então, basicamente, no Brasil, é essa estimativa, tá? Aproveitando também, dizendo sobre a Fundação João Pessoa, essa fundação, o estudo dela leva em conta 4 características para averiguar se um domicílio entra, né, na estatística de déficit habitacional ou não. Então, 4 características. Primeira dela, insuficiência de estoque. Basicamente, não ter habitações o suficiente para a população, ok? Então, isso seria a noção básica de déficit habitacional, né? E é isso um dos aspectos que a fundação leva. Outro aspecto, precariedade. Então, se a casa não tem saneamento, se a casa não tem abastecimento, está numa região de risco, isso são precariedades, certo? Então a casa ela não consegue suprir uma vida de bem-estar para a pessoa que mora nela, ok? Terceiro fator, coabitação. Basicamente, é você morar com outra pessoa não por escolha, mas por obrigação, muitas vezes financeira, né, de você não conseguir custear uma habitação só para você ou só para sua família e assim você viver com outra pessoa. E claro, aqui é principalmente, né, mais considerado quando, por exemplo, isso entra em habitações que nem parede tem, nem cômodos tem. Né? Então, isso realmente entra num quesito de coabitação forçada, porque você não tem nenhum um lugarzinho que seja seu próprio, certo? Quarto fator, ônus excessivo de aluguel. Então aqui é basicamente o quê? Basicamente entra nessa estatística quem gasta mais que 30% da sua renda mensal com a aquisição ou o aluguel, né, de um imóvel. Então, basicamente ali, poxa, eu pago R$ 1.000 de aluguel num domicílio e eu ganho um salário mínimo de 1.518. Aí você já entra nessa estatística, porque a sua renda mensal não consegue suprir. Ela consegue suprir aonde você mora, mas ela não é suficiente para você ter uma tranquilidade financeira com a moradia, alimentação, vestuário, transporte, saúde, que são direitos que entram ali garantidos pela Constituição, né? Como básico, como social fundamental, né? Ah, então, é muito importante a gente ter essa perspectiva de que, por exemplo, essa característica é a que mais pesa nos dados da Fundação João Pessoa, por exemplo, quando a gente fala de déficit habitacional. A Companhia de Habitação do Paraná também realiza esse estudo de estimativa do déficit habitacional. Porém, ela separa, por exemplo, o déficit habitacional em duas ideias, que é o quantitativo e o qualitativo. Basicamente, um deles é construção de casa, realocação de pessoas. Basicamente, certo? Então, é o reassentamento, né, de famílias ou, enfim, né, pessoas que estão em situações precárias. Precárias ao ponto aí de não ter como fazer a manutenção, certo? A regularização desse ambiente. E a outra possibilidade, claro, né, a qualitativa,
daí já é de lugares que não são necessariamente sobre reassentamento total ou parcial das famílias, mas sobre regularização da região, né? Então, seja sobre saneamento, sobre abastecimento, que devem ser regularizados, né? Normalizados para aquela região. Algumas causas possíveis para esse problema no Brasil, né, são crescimento populacional, que muitas vezes é desordenado, ele não consegue ser encaixado nas possibilidades atuais da localização, né? Os valores imobiliários, que querendo ou não, têm tido um crescimento muito acentuado, né? Por exemplo, em Curitiba, chega aí nos últimos 12 meses, chega a 10% de crescimento do custo de aquisição e de aluguel, certo? Então, um valor consideravelmente alto, certo? Além disso, políticas e programas públicos, né, que existem para abater essas necessidades, mas que muitas vezes acabam não tendo a eficácia esperada, seja por falta de controle de qualidade, seja por falta de incentivo, certo? Eles acabam caindo ali num limbo de qualidade em que eles estão sendo realizados, mas ao mesmo tempo não é o resultado que era esperado para os mesmos. Obviamente, a desigualdade econômica, né, que querendo ou não é muito presente aí no Brasil, em que uma pequena parcela obtém maior renda, né, a maior porcentagem de valores financeiros no país, e uma grande maioria obtém a parte menor dos rendimentos, né, mensais, anuais e afins. Alguns programas e políticas que a gente pode citar aí, né, por exemplo, em Curitiba, ou até, dependendo do exemplo, no Brasil inteiro, são Minha Casa Minha Vida, muito famoso, muito reconhecido, né, e o Casa Curitibana, que basicamente funcionam de uma forma que, inclusive, eles podem ser encaixados para obtenção de um domicílio, porque eles dão isenções, dão auxílio financeiro, dão financiamento para moradias, certo? Tem também os projetos. Também tem os projetos da Teto, por exemplo, que é uma OSC, antigamente chamada de ONG, em que, por exemplo, um dos projetos, né, ações mais reconhecido, são as casas emergenciais, que não são algo de longo prazo, mas que ajudam muitas pessoas, porque são casas de madeira de 18 metros quadrados ali, que são construídas em até 2 dias para pessoas, famílias, em situação de extrema pobreza, extrema precariedade, né? Porque não necessariamente é extrema pobreza, mas é numa necessidade acentuada, certo? Não. Algumas ações também que dá para citar é da Teto, né? Uma OSC, antigamente chamada de ONG. Uma das ações mais famosas que a Teto tem são as casas emergenciais. São basicamente casas simples para a resolução de um problema a curto prazo, né? Que são casas simples de madeira, 18 metros quadrados ali, construídas em até 2 dias, para famílias em extrema precariedade, né? Não é uma solução a longo prazo, mas que pode salvar vidas, querendo ou não, né? E como ficou muito famoso aí nos últimos tempos e também faz sentido a gente conversar sobre, as pessoas em situação de rua, né? O CadÚnico, em 2024, mensurou ali 4.090 pessoas em situação de rua, certo? O que é um número consideravelmente acentuado e, claro, existem propostas aí públicas para auxílio dessas pessoas, porém, né? Esse número ainda continua existente, não necessariamente 4.090, mas um número acentuado de pessoas em situação de rua. Por hoje é mais isso, um informativo sobre o déficit habitacional. Faz diferença a gente saber sobre esse problema para que também a gente possa cobrar resultados e apoiar iniciativas, como por exemplo das OSCs, né? E acredito que seja mais isso, o objetivo é sempre que todos possamos ter um lugar para chamar de nosso, né? E assim a gente possa levar isso como base, levar isso para outros status, como uma alimentação certeira todo mês, né? Todo dia, toda semana, e outras coisas, né? Transporte, vestuário, que às vezes as pessoas realmente não conseguem ter isso garantido todo dia.